Ronald. É isso aí. A Maju já está com a gente? Vamos falar de eleições com a Maju Arruda Leite. Grande Maju, querida, muito boa tarde a você, bem-vinda aqui. Como é que tá rolando aí a campanha política, hein? Oi, Joel, Ronald, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. Hoje falta um mês, então, para o eleitor de São Paulo ir até a urna para escolher quem vai comandar a maior cidade do país, a cidade de São Paulo, pelos próximos 4 anos. E eu conversei com integrantes da campanha para entender o que esse candidato, que essa candidata vai fazer nesses próximos 30 dias para conquistar esse eleitor aqui de São Paulo. A campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, o objetivo da campanha de Boulos é focar na periferia para atrair o eleitor de baixa renda e garantir a ida dele ao segundo turno. Boulos tem uma dificuldade de crescer no eleitorado pobre da periferia. As últimas pesquisas indicam que ele tem mais voto da classe média do que com o eleitor de baixa renda e por isso a campanha dele conta com a presença do presidente Lula em pelo menos 3 agendas até o primeiro turno. Já o candidato do MDB, Ricardo Nunes, vai explorar parceria também as agendas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É o que ele já tem feito na última semana. Tarcísio, que tem sido responsável por fortalecer o apoio entre Bolsonaro e Ricardo Nunes. Inclusive, Tarcísio foi até Brasília em um bate-volta para conversar com o Bolsonaro em relação às gravações de campanha que vão acontecer na próxima terça-feira aqui na cidade de São Paulo. E também ontem Tarcísio de Freitas disse que ele mostrou para o Bolsonaro que Ricardo Nunes é o único candidato que de fato derrota a esquerda no segundo turno, que é o que indicou as últimas pesquisas. Pablo Marçal, do PRTB, decidiu viajar para fora do Brasil em plena campanha eleitoral. A aposta dele é nessa internacionalização da campanha. Então, ele está em El Salvador para se reunir com autoridades locais e o que a campanha dele disse? Que o objetivo é buscar soluções eficazes para enfrentar o crescimento do problema aqui da criminalidade em São Paulo. Como ele não tem rádio e TV, vai apostar também em caminhadas, adesivaços e carreatas. Já a campanha do candidato pelo PSDB, José Luiz da Atena, quer conquistar, o foco também é o eleitor mais pobre, e o desafio, segundo a campanha, é que ele é um candidato muito conhecido, mas a candidatura dele ainda é pouco conhecida, então eles vão trabalhar para focar isso nos próximos 30 dias. Tabata Amaral, a campanha dela também segue com o mesmo foco, quer tornar ela mais conhecida entre o eleitor paulistano, por isso ela vai continuar participando de entrevistas, sabatinas, apostando muito nos vídeos da internet, e ela também conta com o apoio do padrinho político dela, do mesmo partido, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então esse é um geral do que os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo vão fazer daqui para frente, 30 dias aí para o primeiro turno da eleição municipal, que acontece no dia 6 de outubro. Volto com vocês. Ok, Maju. Obrigado, viu? Bom final de semana para você. Até mais. Vamos passar aqui pelos números do Datafolha. Há um empate técnico, né, quase numérico, né, entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Segundo a pesquisa mais recente do Datafolha, os 3 candidatos aparecem igualados. Nossa. Pelo levantamento, Boulos tem 23% e das intenções de voto, 23%, contra 22% de Nunes e Marçal. Vai sair faísca. Vai. Logo abaixo aparecem a Tabata com 9%, Tabata Amaral, José Luiz da Atena com 7%, Maria Helena com 3%, os outros candidatos têm 1%. Num eventual segundo turno, Nunes superaria os adversários nos 2 casos. Contra Boulos, o prefeito teria 49 contra 37, contra Marçal, 53 a 31. Já numa disputa Boulos, tá tão apertada, pode ter a disputa Boulos e Marçal, aí Boulos venceria 45 a 39. A pesquisa ouviu 1.204 pessoas entre os dias 4 e 3 de setembro. Também foi divulgado a pesquisa do Instituto Paraná. Novo levantamento sobre a corrida aqui de São Paulo, mostrando números parecidos. O deputado federal do PSOL aparece com 23,9% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes do MDB com 23,8%, ou seja, 0,1% de diferença. E o candidato do PRTB, Pablo Marçal, com 21,3%. Em comparação com a última pesquisa, tanto Boulos quanto Nunes oscilaram dentro da margem de erro, já Marçal subiu 3,4 pontos percentuais acima da margem de 2,6. Na sequência vem José Luiz da Atena com 8,4, Tabata Amaral com 7,1, Maria Helena com 2,9, não sabem ou não responderam, somam 4,7, nenhum branco ou nulo, 6,5
Essas as informações da eleição aqui de São Paulo. O Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisa, falou aqui à Rádio Bandeirantes um pouco sobre esse equilíbrio. Vamos ouvi-lo. Qualquer cenário é possível para um segundo turno pela realidade de hoje. Nós estamos a 30 dias das eleições. Parece que está próximo, mas as eleições estão começando. Estão começando para os candidatos, porque a experiência das últimas eleições, cada vez mais o eleitor deixa a definição do voto para a última semana. Então nós precisamos ver como eles entrarão na última semana. Quem entrará com a onda forte e quem entrará com a onda fraca. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Meu amigo Sabino, tudo bem com você? Muito boa tarde. Tá tudo em paz, Sabinão? Oi, boa tarde, Joel. Ronald, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. O Sabino, e esse cenário aí? Para o Boulos é mais interessante o Pablo Marçal avançar, né? Porque tem algumas pesquisas que mostram que o Ricardo Nunes, em um cenário de segundo turno, ganharia de qualquer um dos dois, não? Sim, para Boulos é mais interessante Pablo Marçal. Você vê como a gente, curioso, já começa a especular segundo turno, né? Acho que tem algumas questões que vão ser colocadas em relação a essas duas pesquisas que vocês divulgaram agora, que são em relação a candidato por candidato. Primeiro, as pesquisas para Ricardo Nunes surgem com alegria. Ali o grupo de Ricardo Nunes reagiu muito bem, reagiu feliz aos números. Por quê? Porque Ricardo Nunes, depois de uma rodada de pesquisas em que ele caía, ele volta a subir e volta a empatar tecnicamente ali com os principais candidatos, inclusive no número absoluto também, né? Então, primeiro para Ricardo Nunes, segundo ainda Ricardo Nunes, ele cresce entre os evangélicos, que era um dos objetivos da campanha, e cresce também entre os mais pobres, também era outro objetivo. Por isso que Ricardo Nunes tem se apresentado como o candidato da periferia. As pesquisas de tracking da campanha dele já mostravam que essa era uma tendência. Em relação a Guilherme Boulos, ali mais ou menos no mesmo patamar que nas últimas pesquisas, o que gera alegria também para a campanha, mas uma certa apreensão também de por que não sobe, por que Guilherme Boulos não tem subido acima da margem de erro. É preciso entender isso, se Guilherme Boulos também já não atingiu o patamar máximo, o teto máximo, como dizem os marqueteiros, os estudiosos aí da ciência política. E finalmente Pablo Marçal. Pablo Marçal aí uma reação contrária, uma diminuição da subida de Pablo Marçal. Ele vinha com um crescimento de 7 pontos em 15 dias, cai 1 ponto, e mais do que isso, mais importante do que isso, ele tem uma margem de erro aumentando cada vez mais. Guilherme Boulos era o líder da margem de erro, da rejeição, perdão, ele tinha um índice de rejeição crescente, né? Guilherme Boulos era o líder e agora Pablo Marçal é o líder da rejeição. Então, são fatos que vão definir um segundo turno, e um segundo turno em que Ricardo Nunes aparece como franco favorito contra os dois outros candidatos. É por isso que o governador Tarcísio de Freitas fala muito já em voto útil, seja para tirar Pablo Marçal, seja para tirar Guilherme Boulos, que não gosta de nenhum dos dois. O que é comum nessa reta agora, né? Na reta final é o voto útil se mostrar presente. Agora, quando você estava falando aí de bater no teto, Sabino, eu até comentei com o Ronald aqui fora do ar o seguinte: a impressão que a gente tem é que os três bateram no teto, né? Resta saber como é que será esse comportamento agora do voto útil. Quem é que deve se beneficiar mais? Dá para criar uma ideia em cima disso? Dos três ali, quem que poderia se beneficiar, já pensando mesmo em algo que é fato em reta final de eleição, que é o tal do voto útil? Pode ser realmente que os dois, porque se você somar os votos dos três, Joel, você chega a quase 70%. Né? Então, o que sobraria aí são os brancos, os indecisos e os outros candidatos, né, da Atena, Tabata, que deverão ter alguma votação aí também significativa. Agora, em relação a voto útil, quem mais se beneficia é Ricardo Nunes, porque as rejeições de Pablo Marçal e Guilherme Boulos são as maiores. Então, quem não vota de jeito nenhum em Pablo Marçal vai querer tirar Pablo Marçal do segundo turno, e só quem vence em segundo turno Pablo Marçal, com margem, com grande margem, é Ricardo Nunes, porque Guilherme Boulos está tecnicamente empatado com Pablo Marçal,
segundo a pesquisa. E a mesma lógica vale para Guilherme Boulos. Quem não gosta de Guilherme Boulos vai ter que voltar em Ricardo Nunes, porque aí sim, aí a margem é grande de vitória de Ricardo Nunes em relação a Boulos. Ou seja, dá para esperar daqui para frente muita mudança em cima disso aí. Dá para esperar o voto útil, porque isso é histórico na eleição de São Paulo também. Quem não lembra de Celso Russomano, até a penúltima semana disparado na frente, e aí quem ganha é Fernando Haddad, que está em terceiro lugar. Então, dá para esperar, sim, muita mudança. Agora, uma pergunta. O voto útil, ele aparece nas pesquisas? As últimas pesquisas, mais perto lá do dia da votação, elas conseguem mensurar a porcentagem, a quantidade de voto útil ou não? Ou isso acontece só no dia mesmo da votação? No dia da votação e mesmo na boca de urna, as pesquisas têm errado, né? As pesquisas têm errado. Elas podem acertar o vencedor, mas as margens acabam não sendo perfeitamente aquelas que acontecem na eleição. Agora, pode mudar e vai aparecer esse número realmente em cima da hora, Joel. Verdade. E você, Ronald, você ia perguntar? Não, eu ia falar sobre a batalha de rejeições, é isso mesmo, que num ambiente absolutamente equilibrado, que qualquer um pode ir para o segundo turno, a grande luta é diminuir a possibilidade de ser rejeitado pelo eleitor, né? Talvez seja aí o pulo do gato mesmo. É isso. É isso, Sabino. Sabinão, aquele abraço para você, um bom final de semana, descanse, toma uma lá por nós, você gosta de tomar um vinhozinho, né? Toma um vinhozinho e pensa na gente, fechou? Fechou. Bom fim de semana para vocês também. Valeu, queridão. Um abraço. Abraço.